Lucas capítulo 13, versículo 6. Glória a Deus. Deus me deu essa palavra maravilhosa para estar compartilhando com a igreja. Lucas capítulo 13, versículos 6 ao 9. A palavra de Deus diz assim: então Jesus proferiu esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Indo procurar nela fruto, não o achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Cortai-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. Se der fruto, ficará; se não, depois a mandarás cortar. Amém? Somente até aqui, poder sentar, ficar à vontade. Então, nessa palavra que Deus nos traz essa noite, para a meditação, a Bíblia Sagrada conta a história de uma figueira que recebeu a chance de produzir fruto. Ou como se alguém chegasse para você e falasse: olha, você tem que produzir fruto. Eu vou voltar aqui com tanto tempo. Se você tiver frutos, você vai ficar. Se você não tiver frutos, você vai ter que ser cortado. E ali nós podemos nos imaginar no lugar daquela figueira. Podemos trazer essa parábola para as nossas vidas. O que Jesus ele está dizendo para nós através dessa parábola? Será que depois que eu aceitei Jesus, eu estou produzindo frutos como tem que ser? Qual o comportamento de uma pessoa que está ligada em Jesus? A Bíblia Sagrada ela vai nos responder qual o comportamento exigido para uma pessoa que está em Jesus. Vamos abrir também João capítulo 15, versículo 1 em diante. João capítulo 15, versículo 1 em diante. Olha o que a palavra de Deus diz: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Então a palavra de Deus diz outra comparação de Jesus para as nossas vidas. Ele fala: eu sou a videira verdadeira. Jesus falando dessa maneira. Ele fala: aquele que estiver ligado em mim produzirá muitos frutos. Aquele que estiver ligado em Jesus vai produzir frutos, igreja, vai produzir algo diferente. O nosso comportamento, o nosso jeito de ser não vai ser um jeito comum mais. Às vezes que a gente era durão, não perdoava fácil. Quando alguém nos magoava, aí agora, de repente, o nosso coração já passa pouquinho tempo e já fala: não posso ficar brigado com aquele irmão, não posso ficar brigado com aquela irmã mais. Vai lá e perdoa, fala: não, vamos deixar essa diferença para o lado, deixa isso quieto, vamos mudar, vamos deixar isso para lá. Aí você começa a agir para pedir perdão e perdoar. O fruto do perdão, igreja, existe no coração de alguém que aceitou Jesus. A palavra de Deus diz, 2 Pedro capítulo 1, 9, que nós temos que lembrar que Jesus nos perdoou. Se Jesus nos perdoou,
Isso vai fazer o nosso coração perdoar também, vai fazer o nosso coração mudar. 2 Pedro capítulo 1, versículo 9. Mas aqueles em quem não há essas coisas é cego, vê somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Então quem não produz fruto, ou quem não perdoa, não soube o que é ser perdoado. Não teve dentro do coração a noção do que é ser perdoado. O perdão, igreja, é para recomeçar de novo, é para você ter a chance de produzir fruto, é para você ter a chance de, no dia que recomeça, que Deus dá um novo dia para recomeçar, você ter uma atitude diferente. Tantas pessoas queriam a chance que nós temos, como nós estamos aqui. E aí a gente tem essa chance, como foi falar pela irmã Miriam, por cada irmão que falou um pouquinho aqui, é a nossa chance agora de fazer a obra de Deus. É a nossa chance de fazer a diferença diante do nosso Deus. E aí o que nós vamos apresentar para Deus? Bom, Romanos capítulo 12, versículo 6, vai ter uma palavra de aviso para nós. Romanos capítulo 12, versículo 6. Romanos capítulo 12, versículo 6. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Aí vai falar dos dons espirituais, dos dons que Deus nos entregou. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ele ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exerce misericórdia, com alegria. Então vai falando para nós que cada um vai ter uma função no corpo de Cristo para ministrar alguma coisa para alguém. Todos vamos ser úteis na obra de Deus. Foi tão bom, né, a gente fazer a festividade. Uma irmã fez um pudim, a outra irmã fez um vatapá, a outra irmã fez outra obra, o outro fez outra obra, e de repente, quando juntou todo mundo, foi maravilhoso. Os irmãos que ofertaram, os irmãos que vieram ajudando a obra do Senhor. E aí nós entendemos o que é realmente viver no corpo de Cristo. Ó, Mateus capítulo 24, versículo 12 e 13. Mateus 24, 12 e 13 versículos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. E aí no nosso coração, pode ter alguém que te machuca na igreja. Pode ter alguém que te machuca na obra de Deus. Só que a palavra de Deus diz que Jesus não tem culpa se alguém peca dentro da igreja. Jesus, ele fala para as pessoas não pecarem. Agora, se o nosso coração é machucado por alguém, nós temos que tomar cuidado para o amor que nós temos no nosso coração não esfriar. Porque o amor esfriando, você não vai querer produzir frutos, você não vai querer estar em coletividade para trazer a obra para alguém. E aí, a palavra de Deus diz, aquele que perseverar, aquele que insistir, aquele que persistir em dar frutos, esse que será salvo. Você lembra no começo da pregação? Que os olhos do Senhor estão atentos. Aí ele está olhando a igreja e está falando, quem que está dando fruto? Quem que está dando fruto? O tempo inteiro. Aí de repente você fala, ó, passou uma semana sem produzir nada. Um mês sem produzir nada, não fez bem para ninguém, não fez diferença, não teve uma obra diante de Deus. Aí a palavra de Deus diz, se você estiver na obra de Deus, ligado em Jesus, vai produzir fruto. Então está na hora de você começar a se despertar.
Será que você não está muito parado? Será que não está muito acomodado? Será que não está muito desleixado com as coisas de Deus? E aí, tem grandes conselhos da palavra de Deus que despertam o nosso coração para priorizar as coisas do Senhor. Você lembra da parábola que Jesus contou, que ele mandou convidar as pessoas para as bodas do Cordeiro, e de repente, aquele que foi responsável para ir convidar, ele recebeu as seguintes palavras daqueles que receberam o convite: eu não posso ir, porque eu comprei os bois lá e eu preciso experimentar os bois. Ou seja, eu tenho algo mais importante para fazer nessa data. Chegou com outros: não, eu comprei um terreno, eu plantei lá e preciso ir lá cuidar do meu terreno. E cada um começou a se dar por excusado, ou se dar por desculpado, falando: não, me dispensa disso que eu não quero. E a palavra de Deus diz, e Jesus ele mandou ir para todos os lugares e convidar todas as pessoas que estavam nos becos, nos valados, os cegos, os coxos, os paralíticos, e falou: aqueles que eu mandei o convite primeiro não eram dignos, mas eu quero essa casa cheia. E eles perderam a chance de fazer a obra de Deus. Irmãos, em nome de Jesus Cristo eu te digo, Deus ele vai operar uma obra maravilhosa na face da terra através daquele que quer, daquele que está atento, daquele que ouve e fala: Senhor, eu quero. Glória a Deus. Eu lembro um dia, irmãos, eu fui para o monte e eu chorava no monte, eu gemia lá diante de Deus orando e levantei a mão: Senhor, me usa um pouquinho, Senhor, me usa um pouquinho, Senhor, deixa eu ser usado um pouquinho, me usa. Eu levantei a mão e falava que queria diante de Deus. E eu estou aqui hoje, irmãos. Aquele que se voluntaria, aquele que tem um coração para fazer alguma coisa para Deus, ele não se acomoda mais. Ele vai falar: eu preciso participar, eu preciso entender o que Deus quer que eu faça. Aí ele vai ser frutífero na obra, ela vai ser frutífera, vai apresentar uma obra de excelência. Ó. Efésios capítulo 2, versículo 10. Efésios capítulo 2, versículo 10. Olha o que a Bíblia diz: pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aí muitas pessoas vão dizer assim: umas vezes salvo para sempre. Eu aceitei Jesus, agora minha salvação está garantida, agora eu vou armar minha rede e vou esperar Jesus voltar. Se eu não pecar, está tudo bem, eu vou ficar aí quietinho em casa, que é bom que eu não convivo com as pessoas, eu não vou correr o risco de pecar. Será que está certo, irmãos? Aí as pessoas vão ficar com medo de Deus, vão falar: não estou pronto para fazer a obra de Deus. Não, a obra de Deus é muito sério, e fica com medo de Deus e não faz a obra. Mas a palavra de Deus, ela vai trazendo para nós o conselho de Deus, falando sobre outra parábola onde tinha os talentos. Deus ele entrega 5 talentos para um, entrega 2 talentos para outro, entrega 1 talento para outro. E ele fala: daqui a tanto tempo eu vou voltar aqui e vou pedir contas dos talentos que eu entreguei para vocês. Chegando na data marcada, ele volta e fala: cadê os talentos que eu te arrumei? O que é que você fez com eles? Um tinha 5 talentos, arrumou mais 5, falou: Senhor, eu granjeei os 5 que o Senhor arrumou, e agora tem 10 talentos, está aqui, ó. Aí ele: servo bom e fiel, vem cá que você vai ser recompensado, porque produziu
O que recebeu 2 produziu 4. Deus falou para ele de novo: fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Vem cá. Recompensou ele. E o que recebeu 1? Ele chegou lá e falou: Senhor, eu sabia que o Senhor era bravo, que o Senhor era rígido. E eu peguei e enterrei o talento. Fiquei com medo de perder, com medo de tomar prejuízo. Não fiz nada com o talento, enterrei. E o que o Senhor falou para ele? Servo mau. Se você sabia que eu era rígido, por que você não colocou meu dinheiro no banco, pelo menos para dar juros? E ele pegou e corrigiu ele e jogou ele para ser atormentado para todos sempre. O que a gente aprende com isso, irmãos? Deus, ele não está cobrando perfeição de ninguém, porque ninguém é perfeito. Deus te chamou na sua condição. Às vezes você vai falar: o pastor Marcelo não é perfeito, mas Deus não me chamou nesse lugar para ser perfeito, no sentido de estar o tempo inteiro 100% sem nenhum pecado. Ele me chamou sabendo que eu sou da minha forma. E aí ele me colocou na obra de Deus para eu trazer frutos para ele. Mesmo com a minha incapacidade, Deus me capacita, me aperfeiçoa, faz com que eu desperte o dom que há em mim para eu fazer a obra. Então não rejeite a oportunidade. Quando alguém te falar: vai lá, traz um versículo, você fala: eu vou dar o meu melhor. Vai lá, apresenta um louvor, você fala: eu vou dar o meu melhor louvor para Deus. Fala: irmão, vamos organizar a igreja. Você fala: glória a Deus, vamos fazer essa igreja ficar a melhor igreja que tem, porque nós vamos fazer com amor para Deus as coisas de Deus. E aí a obra de Deus é feita. Na incapacidade, Deus torna as coisas possíveis. E isso é maravilha, igreja. Quem é que pode fazer a obra de Deus? Todos. Todos nós podemos fazer a obra de Deus. Você sabia que Deus, ele coloca a oportunidade para cada um de nós fazer a obra de Deus? Olha o que a Bíblia diz também, ó. Melhor é o fim das coisas do que o começo. Eclesiastes 7:8. Não é como você começa, mas como você termina. Imagina, você começa simplesinho, você começa com um projeto ali pequeno, aí as pessoas vão rir, vão falar: ele está começando com aquele projeto pequenininho. Mas você começou. Você quer fazer uma grande viagem? Dê o primeiro passo. Então faz um pouquinho. Se eu estivesse esperando estar com a igreja pronta, com tudo arrumado, não tinha feito nada. Nós começamos lá na mesa de casa. A Sônia, o Leonildo, a Gênesis e o José lá. A Carol e eu. Então começamos com pouca gente. Depois chegou o pastor Gibson e nos ajudou, sua esposa. Depois veio outras pessoas e entenderam, falaram: não, vamos fazer também. E a obra de Deus está sendo feita, irmãos. Cada um de vocês que somam, que chegam, que falam: eu quero também. Então, não é como começa, mas é como você vai se apresentar diante de Deus quando Ele te chamar. Eu quero chegar lá, como eu falei. Cheguei lá em casa, lá, preguei para o meu pai. Hoje, graças a Deus, o meu pai é músico na igreja. Preguei para minha mãe. Eu tive o prazer de ver minha mãe ser batizada nas águas, junto com meu pai. Tem 16 irmãos, preguei para os 16 irmãos. Preguei para o meu avô, para minha avó. Chega no dia do juízo final, eu quero que eles estejam lá. Quero chegar lá e falar: Senhor, está aqui a minha família. Aí Deus vai me lembrar: você pregou para aquele lá? Eu falo: preguei. Eu fui chamar como foi chamado Davi, lá no campo. Eu não deixei nenhum deles de fora, Senhor. Todos os meus parentes, eu tive o prazer de falar alguma coisa de Deus para eles. Amém? Então essa é a palavra que Deus traz para o nosso coração essa noite. Vamos ficar de pé? Coloque o seu coração diante de Deus uma vez mais. Às vezes vai ter muita coisa para te atrapalhar, para você não produzir frutos,
para você apenas ficar triste ali, se sentindo inútil. Mas Deus, Ele está te dizendo hoje, Ele quer que você seja abençoado, quer que você seja próspero no seu trabalho, quer que você realmente esteja produzindo algo bom para as pessoas à sua volta. Comece a orar diante de Deus, comece a se dedicar diante de Deus, falando: Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Qual o projeto que o Senhor tem para a minha vida, Senhor? Qual a obra que o Senhor quer que eu faça, Senhor? Eu te convido nessa noite você começar a perguntar para Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça nessa igreja? O que o Senhor quer que eu faça na minha casa, no meu trabalho, aonde eu passar? Aleluia! O Espírito Santo de Deus, Ele é o agenciador de Deus. Ele que desperta o coração para fazer uma obra de excelência para Deus. Ele que desperta o coração da igreja para estar fazendo a obra que o Senhor Deus quer. Aonde estão nascendo as igrejas, o Espírito Santo desperta o coração. Essa igreja aqui foi começada nesse lugar porque o Espírito Santo despertou o nosso coração. Da mesma forma, vai ter aqui um grupo de pessoas que vão fazer a obra de Deus nesse lugar. Vai ser o Espírito Santo que vai reunir as pessoas nesse lugar. Eu não tenho preocupação com isso, porque eu sei que aqueles que Deus Ele já tem preparado para estar aqui fazendo a obra de Deus, eles vão chegar. Vão chegar aqui obreiros, obreiras, sacerdócio real, povo eleito, zeloso de boas obras para fazer a obra do Senhor na face da terra. Pessoas que vão se dedicar, pessoas que vão falar: Senhor, eu não faço para o pastor, mas eu faço para a sua presença que está nessa igreja. Eu faço para o Deus da minha salvação. Eu faço porque o meu coração é agradecido, porque eu entendi que o Senhor fez uma obra através de alguém para a minha vida, e hoje eu quero fazer a obra também para alguém. Eu quero abençoar uma vida através do que o Senhor me ensinou, através do que o Senhor me despertou pela sua palavra, pelos exemplos de vida que o Senhor me deu. Então ora ao seu Senhor nesse lugar, ore ao seu Deus. Vou estar orando junto com você sobre essa palavra. Aleluia! Estar em Jesus é produzir coisas boas. Estar em Jesus é produzir coisas boas. Estar em Jesus é produzir coisas boas. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, eu ministro sobre a tua igreja essa noite, Senhor. Uma palavra, Senhor, de frutificação, uma palavra de fertilidade, uma palavra de crescimento, uma palavra, Senhor, de multiplicação, uma palavra, Senhor, de despertamento espiritual, Pai, de germinação no coração da tua igreja, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu profetizo em tua vida essa noite a palavra de Deus germinando no seu coração, a palavra de Deus germinando na sua alma, no seu espírito, e transformando a capacidade do seu espírito, da sua alma, do seu corpo a produzir frutos. Como está escrito na palavra, o viticultor falou: espera um pouquinho, Senhor, deixa eu estercar essa figueira que está sem fruto, deixa eu afofar a terra dela, deixa eu regar ela, deixa eu preparar ela para produzir fruto. O viticultor está aqui essa noite, o viticultor está te preparando, ele está te despertando, ele está trazendo a mão dele de despertamento no seu coração. Aleluia! Ele vai te trazer fertilidade, ele vai te trazer prosperidade, ele vai te trazer crescimento.